Gláucia, como era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida e o que mudou de lá para cá? Olha, quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, da minha família quem veio primeiro foi a minha mãe. Aí, através das orações da minha mãe, veio primeiro a minha irmã e depois eu. Antes de vir eu relutava muito, era muito rebelde, não aceitava, às vezes o pastor ia em casa orar, às vezes eu até ficava no quarto e tal, não aceitava. Mas aí é aquele velho ditado, você não vem pelo amor, você vem pela dor. Eu acabei vindo pela dor num momento muito difícil, quando eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico na época, eu fazia faculdade, trabalhava, tinha uma vida super corrida e eu acabei ficando muito mal, assim. E aí na época foi quando a minha mãe e minha irmã já frequentavam a igreja e aí nisso eu comecei a vir. Na época eu vinha de segunda-feira e de quinta-feira, porque a minha faculdade era perto da sede, aqui em São José do Rio Preto, e eu comecei a buscar, porque eu já me incomodava muito aquela situação que realmente eu fiquei muito mal. Na época eu tive que tomar muita medicação e aí por conta da minha faculdade eu tinha o discernimento em relação àquilo que estava me fazendo mal, a dependência que isso poderia vir a ter e eu não aceitei, assim, eu já rejeitei no primeiro momento já essa medicação. E o trabalho que eu tinha também na época começou a me fazer mal, pelo discernimento da palavra, de tudo que eu estava aprendendo na igreja, porque o lugar que eu trabalhava na época tinha uma base espírita, então aquilo já começou a me incomodar, aquilo já começou a me fazer muito mal, e aí foi uma das primeiras vitórias assim que eu tive, que na época eu era funcionária mais velha do lugar, e a princípio eles não queriam me mandar embora. E aí eu busquei, porque na época eu precisava e tudo mais, acabei conseguindo essa vitória e desde lá Deus vem operando assim grandiosamente na minha vida, assim. Às vezes, esses dias mesmo eu acabei conversando com a presbítera, eu acabei comentando isso, assim, hoje a vida que eu tenho hoje, nunca na minha vida, naquela época, por tudo que eu passei, eu achei que eu fosse ter, que eu fosse conquistar. Eu lembro às vezes eu vindo embora à noite, super tarde da noite, assim, depois de faculdade, um dia exaustivo de trabalho. Eu olhava assim, às vezes pessoas novas no trânsito dirigindo, eu falava, quando que eu vou conseguir ter o meu carro, sabe? Eu acho que eu nunca vou conseguir. Na época eu ganhava assim muito pouco, assim. Era um valor muito irrisório que hoje eu falo assim, acaba sendo coisa do dia a dia que eu acabo gastando, consumindo dentro da minha casa e tudo mais. Falo, naquela época era o meu salário, sabe? E Deus grandiosamente tem prosperado na minha vida, na minha saúde. Eu conheci o meu marido há muito tempo atrás, do último trabalho que eu tive, a gente acabou se conhecendo. E aí um tempo que nós estávamos juntos, eu recebi um diagnóstico que eu não poderia ser mãe. Eu passei por 3 médicos na época, que eu tive um incômodo assim na minha saúde, eu já não passava tão bem. E aí eu recebi esse diagnóstico, a minha mãe, eu entrei em oração. Eu hoje, graças a Deus, tenho a minha família, tenho 2 filhos perfeitos, saudáveis. E graças a Deus, Deus tem operado assim grandiosamente na minha vida, assim, o que eu tenho, o meu emocional, assim, graças a Deus tem muita coisa a melhorar, mas hoje tudo que eu tenho somente para agradecer a Deus, assim. O que o Ministério Mudança de Vida representa na sua vida? Representa literalmente a minha mudança de vida. Eu lembro que quando eu chegava no culto de quinta-feira, que é o culto do meio-dia, que eu atendia na faculdade, na parte da manhã, e aí eu descia para a igreja, ia no culto do meio-dia e depois eu ia trabalhar. Na época eu não tinha nem dinheiro para pegar ônibus, eu ia a pé. Aí eu lembro que quando eu chegava assim na igreja, que era uma parte assim de descida, e aí na fachada da igreja é mudança de vida. Eu olhava aquilo lá e falava, não, vai mudar a minha vida, precisa mudar a minha vida. E graças a Deus foi a mudança da minha vida, assim, foi onde Deus assim fez grandiosamente, transformou a minha vida. Feliz e abençoada? Graças a Deus.